Olá, eu sou a Michele. E eu sou o Zizo. E você está ouvindo o Mentes Divergentes, um podcast para mostrar que para ter uma mente divergente, você não precisa ser necessariamente neurodivergente. Estamos de volta com mais um episódio 3 da temporada 2 do Mentes Divergentes. E a gente vai conversando, vocês não sabem o que é isso. Nós vamos conversando em box, e quando vê a gente só fala assim, a gente não gravou, a gente conversou tanta coisa importante, mas vamos retomar. Eu acho que você tocou num assunto muito interessante sobre aquela questão do objeto de conforto, que pode ser chamado como objeto autístico. Segundo a psicanálise. E esse objeto de conforto para essa pessoa, qual a importância dele? O que ele traz? Vamos falar um pouco sobre isso. Só retomando, a gente falou de crise, falou de controle de crise, e uma das soluções, vamos dizer assim, uma dica, sugestões, é você trazer para aquela criança em crise aquele objeto que para ela é um objeto de conforto, que eu chamei de objeto autístico, emprestando o termo da psicanálise. Sim. Então, é aquele objeto que te dá segurança. Deu exemplo, no meu caso, das minhas camisetas que tenham algum tipo de emblema, algum tipo de desenho, que quando eu coloco aquilo me acalma, me dá segurança. É quase como se eu estivesse vestindo um uniforme lá, e super-herói, enfim, não importa. É o escudo. É o escudo, é o escudo. Então aquilo me organiza, me protege, forma uma pele em mim, vamos chamar assim, para eu me sentir protegido daquele mundo exterior que é agressivo. E quando eu falo de mundo exterior, é num sentido bem amplo. Tipo, uma experiência nova, um lugar novo, conhecer pessoas novas, ou um lugar que me gera muita angústia, né? Eu vou pro aniversário de alguma das minhas cunhadas, que eu, assim, não tenho exatamente muito afeto. Mas é uma situação de muito estresse para mim, entendeu? Então, ali, cara, eu tenho que fazer toda uma preparação antes, porque eu tenho que pensar no que eu vou falar, pensar em como eu vou agir, tentar controlar a minha expressão facial, que é impossível, né? Meu não verbal é violento. Então, nessa hora, a roupinha que eu vou pôr ali me ajuda pra caramba. Dá esse guia. Então, eu já pego minha camiseta Darth Vader, por exemplo. Por quê? Porque tudo aquilo que eu tô sentindo tá naquele vilãozão que tá estampado ali. Então, eu fico calmo que meu Darth Vader tá ali. Marcando presença. Você entende? Eu tô falando de uma relação que funciona pra mim. Às vezes é um bonequinho, às vezes é um personagem, às vezes é um paninho, é um sei lá o quê, mas é algo que tem um significado para aquela criança ou para aquela pessoa que o acalma naquela circunstância. Isso, você estava comentando comigo, não é exclusividade do autista. É que pra gente isso é mais como importante. A gente é muito material, a gente é muito do concreto, do raciocínio, assim. Então, uma coisa física encurta o caminho para nós. Então, algumas pessoas têm, vamos dizer assim, vamos chamar muito, entre aspas, de objeto autístico, mas imaginar. Então, a pessoa pensa numa coisa boa, pensa que essa entrevista de emprego vai ser para eu ter uma vida melhor. E aquilo já acalma para ela. Eu não, eu preciso estar com uma coisa física segurando, ali, tocando para que aquilo me acalme. Né? E aí, parando para pensar, eu lembrei disso. Você falou sobre esse objeto. Já me perguntaram sobre isso e eu acho muito legal a gente falar sobre isso, que é assim, quando a criança entra em crise, e aí a pessoa fala assim, não, alguém vai lá, pega um objeto de conforto para ela. Não entrega nada para ela que você vai reforçar o comportamento dela que tá sendo inadequado. Eu falo, gente, calma, essa criança está em crise. Ela não tá fazendo pra pirraçar, isso não é consciente, isso não é algo que tá sob controle. Eu não tô batendo o pé pra ganhar um chocolate. Exato, as pessoas elas confundem uma crise com birra. E birra pra mim já é uma palavra que eu detesto, uma palavra que eu não uso, uma palavra que pressupõe julgamento e uma palavra que não respeita o desenvolvimento humano.
Porque até adulto faz birra, né? Ah, sim. Mas muito. criança não pode fazer. É que adulto não chora e bate o pé, né? Mas fica dias sem falar com você. Fica Às vezes emburrado. anos. Sim. Tem uns birrentos de verdade que fica anos sem falar Sim. com você. Porque você um Conheço. dia fez uma brincadeira e a pessoa não gostou. Que na tua bola de cristal É. tava desconectada e você não sabia que não podia, né? É. Enfim. E exatamente. E tem esse outro lado que a pessoa, a criança, ela não pode receber nenhum tipo de afeto ou algo positivo quando ela tá numa crise. Gente, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com reforço positivo, reforço negativo. Tem a ver com autogerenciamento, tem a ver com compaixão. Eu não estou premiando a crise. Exatamente, Eu estou controlando a controlando. crise. Eu estou dando autorregulação. Estou Exato. jogando água na fervura, voltando àquela expressão que eu usei no outro episódio. Eu estou acalmando, estou dando regulação, estou voltando a pessoa no prumo. Exatamente, não é. Eu gosto muito de usar um termo, isso que é assim: qual que é a diferença entre você oferecer algo como uma alternativa para autorregulação ou um prêmio de consolação? Eu gosto muito dessas comparações. Quem me ensinou isso foi a Mariana Tolesani, e eu gosto muito da forma como ela coloca. Acho isso muito prático. A diferença entre uma coisa e outra é o seu desespero para que a pessoa aceite. Quando você fica desesperado para que a pessoa aceite logo, para acabar logo com aquele sentimento, é porque é um prêmio de consolação. É porque é uma barganha. O problema é seu, não é da pessoa em crise. Exatamente. É um O problema é seu. Você que quer se que não tá livrar do dando negócio. conta. E aí você fica, toma, aceita isso aqui, ó. Esse desespero não é favorável. O que é favorável é você oferecer. Oferecer não quer dizer que ela tem que aceitar. Então você oferece algo no meio de uma crise, que é um objeto de conforto, alguma coisa que já é esperado que aquilo traga, né? Não é inventar Não um é negócio do inventado. nada, não é trazer Não, um cachorro, joga traz na- a Peppa que tá lá no É. quintal. Não, aquilo não faz sentido para aquela pessoa. Então, traz aquilo que faz sentido, já que você é uma pessoa que conhece, que é o corregulador confiável dela. Traz esse objeto e oferece. Mas você não tem que ter pressa nem desespero para que ela aceite. Porque tem que estar ao alcance dela a autorregulação. Mas a autorregulação é algo que se constrói. A gente oferece a corregulação, mas a gente não impõe. A gente não pede, pelo amor de Deus, para ela aceitar, para ela calar a boca logo. Essa é a diferença, né? Você sabe que isso aí me lembrou uma situação. Eu viajei há um tempo atrás e vi uma marionete, não, um fantoche. Eu adoro. E aí eu quis comprar, e eu comprei. E eu falei, nossa, a criançada vai amar, né? E aí, cada criança que eu chegava assustava com o bendito. E é o Caco do Muppet Show, pô. Não é nenhuma coisa horrorosa. Não é da época deles. E aí, obviamente, o que acontece? Por que eu tô contando essa história? Porque eu chegava, a criança assustou, eu arranco o boneco. Eu não fico, não, mas olha que bonitinho. Olha aqui, ó, veja isso aqui. E não fico entochando na cara da criança se eu já vi que aquilo não gostou. Se a criança não gostou daquilo, né? É respeitoso. Tipo, sei lá, tentei, né? Mas não deu certo. Então, é a mesma coisa no enfrentamento da crise. Não transforma o desespero da criança no seu. É, perfeito. Não tenta entochar, mas você sempre gostou dessa nave. Pem, joga a nave na cabeça do coitado. Não, Toma mamadeira, toma. Inclusive hoje eu estava em atendimento com uma criança. Ela está em investigação para o transtorno do espectro autista, e ela está com uma dificuldade de autorregulação. E a mãe, era justamente sobre isso. Eu passei a sessão inteira regulando a mãe, para a mãe saber corregular. Porque quando a criança chorava, a mãe entrava em pânico. Aquele desespero, afobação, para tentar diminuir o choro dele. Porque ele vai chorar muito. Falei, ele não está em sofrimento de risco, ele não está correndo risco. Ele está sofrendo uma angústia real. Nós temos que ajudá-lo a atravessar por esse deserto dessa crise. Mas a gente não tem pressa em arrastar ele pelo deserto para ir para a sombra logo. Ele tem que entender qual é o caminho que ele tem que fazer. Ele tem que se chegar. achar no deserto. Exatamente. Tem que primeiro achar a bússola dele. Aí depois a gente faz o nosso caminho. Exato. Se ele quiser te entregar a mão e ser conduzido, uma coisa. Senão a gente não vai arrastar ele no deserto afora. Essa diferença de oferecer algo que a pessoa pode se regular. Então esse objeto, ele é muito importante. E não pode ser visto como uma premiação, não é isso? Não é prêmio. É realmente assim. É que a expressão ela é muito cercada de outros sentidos na linguagem popular aí.
Mas vamos dizer, é que nem a bengala. Uhum. Eu preciso daquilo naquele momento para me apoiar. Então eu vou virar para a pessoa e falar... Então tá aquele idoso com dificuldade de locomoção, tá lá com o andadorzinho dele e fala: arranca isso daí, meu filho, vai lá, como assim? Uma pessoa da sua idade não consegue andar sozinho? Onde já se viu? Larga esse andador. Quem que vai em sã consciência fazer isso com o idoso? Não. Ninguém. Agora, com a criança, ai, mas você desse tamanho vai sair com esse boneco? Gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Pelo amor de Deus. Isso eu falo, é uma luta, essa questão que eu falo do objeto regulador, porque é uma coisa que não faz mal para ninguém, não é pecado, não ofende ninguém. Não. Por que não? Exato. Aí a pessoa fica arrancando pelinha, pega um spinner, pega uma caneta, pega uma bolinha, traz um bonequinho, sabe aqueles bonequinhos De borracha. de borracha e, cara, se isso é importante. Tá se machucando, pega outra coisa. Sim. Mastiga lápis. Não mastiga lápis, mas pode dizer. Nossa, eu cheguei tanto lá. Então, mas você entende Mas que você... É uma necessidade. Você tem que... É óbvio que eu não vou falar mastiga lápis, eu falei, mas no sentido de que essa energia precisa ser colocada em alguma algo. coisa, que seja menos prejudicial. Exato, encontra um caminho, encontra algo ali que vai acalmar, vai ser regulador, não vai ser autolesivo e não é vergonha nenhuma. Eu já falei N vezes, eu tenho muito orgulho lá da minha coleção de 5 Falcon que eu tenho, não é grande, não, é pouca coisa, mas eu tenho orgulho, aquilo pra mim é importante, entendeu? Então assim, eu gosto, eu falo que eu acho que um primeiro passo assim é a gente ter orgulho de ser quem a gente é. Isso. Eu gosto, eu sempre falo. Outro dia uma pessoa fez um comentário. Como é que falou? Como foi o termo que a pessoa usou? Querendo dizer assim, lá vem essa coisa de ficar transformando o autismo numa coisa boa. Eu esqueci. Romantizando. Romantizando. Lá vem esse pessoal. Romantizando. Eu falo que, cara, eu sou autista. Eu não tô romantizando o autismo. Sabe o teu caminho, né? É aquilo. Eu não tô querendo dizer que mas é quem eu sou. E se eu não gostar de quem eu sou... Isso é maravilhoso. Sabe, eu escutei uma frase essa semana num podcast que eu adoro, chama Para Dar Nome às Coisas. E a Nath, ela falou assim, que uma vez ela perguntou pro pai dela, que ela adora perguntar a pessoas mais velhas, né, as ideias. Ele falou: pai, como que você fazia numa situação de extrema angústia, assim, 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 assado? Ele falou assim: eu sempre estive muito satisfeito comigo mesmo e isso me protegeu. Eu achei essa frase, ela é aplicável para todos os contextos e a gente precisa fazer com que a pessoa autista ela não seja massacrada para ser transformada, mas que ela seja confortável e satisfeita com quem ela é, mesmo os desafios que ela tem. Todos nós estamos evoluindo, não é só o autista que tem que evoluir, todo mundo tem que evoluir. Mas desde que nós estejamos confortáveis com quem nós somos hoje. Não sou amanhã, hoje. Eu tô confortável com quem eu sou hoje. Quem sou eu hoje, não é onde eu vou chegar. E isso não quer dizer que vai te barrar. E não vai te ser um limite. Eu vou acomodar aqui porque eu tô bem. Não. Eu estou confortável em ser quem eu sou, como eu estou. E isso te protege. Eu achei isso muito rico e verdadeiro. E faz sentido com isso que você falou. E eu acho assim... eu sou feliz de ser autista, é quem eu sou. Eu não tiraria meu... Às vezes as pessoas falam... Sabe aquelas conversinhas de conversa mole, neurotípico gosta, né? Eu queria voltar para tal época da minha vida. Eu falo, meu tempo é hoje, cara. Eu tive vários momentos da vida muito legais, mas eu não quero ir para lá, eu quero ficar aqui. Entendeu? É claro que talvez eu quisesse trazer algumas coisas daquela época pro meu hoje. Aí eu vou atrás de dar esses pulos, entendeu? Então, passei anos da minha vida lutando para aprender inglês, nunca aprendi aquela bagaça. E eu sempre amei francês. Aí um dia eu parei e falei assim, viu, parar de ficar estudando inglês, vou estudar o francês que eu gosto. E aí voltei a fazer aula de francês, né? Porque eu já tinha feito na adolescência. Que é isso, vou fazer o que eu... Então, assim, aquilo que eu gostava, aquele tempo de Aliança Francesa era tão bom. Não, eu vou agora. Então, se é legal, eu estudo. Às vezes eu posso até ir lá e falar, mas foi legal naquela época, mas hoje em dia não serve mais. Joia! Passa para a próxima fase, Exato. Né? Essa coisa que você falou, as pessoas romantizam o autismo. Eu entendo.
que o nível 3 de suporte, com muitas comorbidades associadas, traz um nível de desespero para os pais e familiares muito grande. Isso é real. Isso é real. Sim. E para o autista também, porque não é porque ele não se comunica convencionalmente que ele não percebe o que está acontecendo, não Exato. sofre, não tem uma visão, autovisão de si mesmo. Porque as pessoas têm aquela ideia de que o autista ele não é um sujeito, né? não Não é se uma constituiu pessoa. como sujeito, ele não sabe nada sobre ele mesmo. Não, eu nunca acredito nisso. Ele sabe exatamente quem ele é e aquilo que ele está sofrendo para enfrentar tudo aquilo. Mas ainda assim, dentro de um contexto extremamente desafiador, existe uma realidade que é a realidade de ser daquela forma. Aí eu aprendo muito, Zizo, quando eu vejo, por exemplo, pessoas que têm outros tipos, porque hoje o autismo é considerado uma deficiência. E quando eu olho para outros tipos de deficiência, que para nós é muito fora do nosso escopo e da nossa realidade, eu fico pensando... Poxa vida, peraí então, não há beleza ali? Não há paz ali? Não há tranquilidade ali? Não pode ser feliz? Exato! Porque eu sou uma pessoa com deficiência, Eu não a posso ser felicidade feliz? é inatingível pra mim. Exatamente, exatamente. Então, porque eu sou autista, eu não posso romantizar, dizer que eu sou uma Exato. pessoa feliz, Aham. mesmo com as barreiras que eu enfrento, mesmo com as minhas crises, mesmo com as dores que eu sinto, Exato. né? É meio que você colocar a pessoa num quadradinho e que ela não pode sair dali. Eu escuto muito isso, Zizo, por incrível que pareça, é assim, nossa, Michele, você é guerreira demais. Primeiro começa a ser guerreira, né? Até surcutico, mas tudo bem. Você é guerreira demais. Eu te admiro porque apesar de tudo que você passa, você é feliz. Eu falo, nossa... Apesar de tudo, porque eu não tô nem sabendo. Nossa, uau, né? Eu devia estar chorando. Desculpa que eu não tô chorando. Ainda bem que eu... Pensa, controle inibitório. Eu já fico pensando, nossa, mas eu devia estar chorando, né? Eu devo ser louca, né? Eu devo ficar chorando 24 horas por dia e olhando só para coisas que eu gostaria que fosse diferente, ou que eu não tenho, que eu gostaria de ter. Gente, todo mundo é assim. Exato. Todo mundo tem uma limitação, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem uma frustração de algo que poderia ser diferente. Ah, Michele, você não pode ir em todas as festinhas e se divertir enquanto seu filho está no parquinho sozinho. Não, não posso. Isso não me pertence. Mas eu tenho outras coisas. Exato. Mas isso daí é aquela velha história. O que é melhor, a vida de casado ou a vida de solteiro? Eu falo, não, é só diferente. Só diferente. Cada um Só tem o seu diferente. ponto de vista. Ah, então o casado nunca vai ser feliz ou o solteiro nunca vai ser feliz? Não, o cara pode ser feliz nessa realidade e pode ser feliz nessa outra realidade. Exato. Como? De maneiras diferentes, obviamente. Porque não é ou, é e. É. Né? A gente tem uma dicotomia muito grande no cérebro da gente, geralmente foi plantada na cultura, que o certo é assim e o errado é assim. O bom é assim, o ruim é assim, o sujo é assim e o lavado é assim. E não existe um ou, não é e. A gente pode ser isso, e aquilo outro. Hoje eu posso estar bem, amanhã pode ser que eu esteja pé da vida com uma situação que aconteceu de capacitismo ou de frustração, ou porque meu filho foi lá e me mordeu dentro de um contexto de crise, sei lá, e eu falar, nossa, que coisa, tô pé da vida. Tá tudo bem, é aquilo naquele ponto, né? No meu dia a dia as pessoas podem falar, ai, o cara é mentiroso, né? Vai lá no podcast e fala que é feliz. No meu dia a dia o bicho tá sempre de cara amarrada. Eu falo, cara, mas a cara amarrada é meu jeito, é quem eu sou. Tá de série, tá de série. Exato, você entendeu? Tipo, o cara fala um negócio no jornal, eu me irrito, mas não é que eu não sou feliz, é que é quem eu sou, entendeu? O cara reduz a velocidade para passar no radar, de 60 passa a 50, eu xingo até a quinta geração, porque eu falo 60 é 60, não é 50, não ganha bônus para passar mais devagar. Mas não quer dizer que eu não seja uma pessoa feliz. Mas é meu autismo, né? Se a regra de 60 não pode passar, não é para mudar, é para passar naquela velocidade. Você entendeu? Então, mas eu sei que eu sou assim. E se eu passar por 500 radares, 500 vezes eu vou me perturbar se a pessoa da minha frente diminuir mais do que o limite que está estabelecido ali. Entendeu? Exato. E eu vivo com isso. E aí as pessoas vêm com essa história do você tá romantizando o autismo. Gente, ninguém tá falando que o autismo tem desafio.
Ninguém. Mas Ninguém tá falando, mas aí, ué, é a vida que eu tenho, o que eu vou fazer? De ser feliz Exato, agora? eu vou esperar. Como é que faz, né? Eu não acredito em segunda. Eu tenho uma outra visão, né? Aí eu vou entrar numa questão espiritual. Eu não acredito em outras vidas. É um ponto de vista meu. Quer dizer, se eu dentro da minha vista não acredito, acabou a minha chance. E eu vou dizer uma outra coisa. Seja infeliz o resto da vida. Vou dizer uma outra coisa, Michele, dentro disso que você está falando. Joia. Já pesquisei alguma coisa sobre o tema, então eu posso dizer: qualquer caminho que você escolha para o além da morte, o que importa é que em qualquer opção, seja reencarnar, seja ou você, não, seja morreu, acabou, outra. Só existe o hoje. Exatamente, concordo. Porque mesmo na próxima não é o hoje, é a próxima. Exato, não quero saber, quero saber aqui. Exato, aqui. então como não é que faz importa aqui? qual é, o que você pensa do futuro, o que eu estou falando é do hoje, é do agora. Porque a única coisa que a gente tem é o agora, mas essa é outra discussão filosófica. Sim, e aí pensando nisso que você falou, então tá, e o que eu faço com esse agora? Eu não posso ver coisas positivas? Ah, mas você é privilegiada porque... Não estamos falando disso, é claro Também que eu sei. Também tem consciência dos eu meus tenho, privilégios. Exatamente, eu tenho plena consciência que mãe solo, que não tem, né, não tem nenhum carro para levar o filho para terapia, que tem que levar o filho de ônibus, que não tem terapia nem para levar... A gente sabe que a vida pode ser muito mais complexa em várias esferas. Fazer leilão de desgraça... Aí também não dá, né? Também não dá. Não, a minha é pior. Não, eu aqui tenho uma pior. Seria a mesma coisa que eu dissesse assim, não, Marcos Mion não pode dizer que ele sofre. Nenhuma vez. Ele tem um filho autista, mas ele não pode dizer que ele tem problema. Gente, pelo amor de Deus. Né? Então, a questão do romantizar o autismo, primeiro a gente olha com realidade, mas a gente olha também para o ponto de vista positivo, porque não é só desgraça nisso aqui, pelo amor de Deus. E não é ruim, né? É o que eu tento explicar, isso não é romantizar. É um fato, eu continuo sendo um ser humano, não é ruim ser autista. E outra, se quiser te trocar... Tem aspectos difíceis, desafiadores. Eu enfrento isso, às vezes eu fico chateado, falo, putz, nunca vou ser de outro jeito. Né? Então, às vezes, principalmente quando eu enfrento alguma situação de desconformidade social, que você passa aquela vergonhinha e você fala... Ai, de novo! Droga, meu, não adianta. Então, voltando só, desculpa, mas só querendo retomar a questão do objeto autístico. Então, eu vou me vestir desse autismo, eu vou trazer para mim, é isso que eu sou. E se é isso que eu sou, eu vou viver bem com isso. Eu volto para o objeto autístico, só terminar assim. Eu volto para o objeto autístico de que ninguém vai me tirar isso daqui. Se eu quero estar com esse objeto, mas não se leva isso para o trabalho, eu levo. Não quero nem saber. Se eu precisasse, naquele momento, eu levo sim, eu faço sim. A minha gravata de trabalho, quando eu vou lá na solenidade, é do Darth Vader. Pronto, falei. Porque pra mim... Eu quero ver, adoro. Ela é toda preta, é discretinha, é o símbolo do Império bem pequenininho e aqui embaixo ela tem a carinha do Darth Vader. Acabou, é discreto, tal. Pouca gente repara, fala, mas pra mim tá ali meu objeto autístico, tá ali meu Star Wars que me regula. Então na hora que eu tô com aquela roupa insuportável, que gravata, camisa, colarinho fechado, caramba, 4, eu tenho lá meu objeto regulador. Meio discretinho, mas tá lá. E aí, se a gente faz o paralelo com STEAM, com estereotipia, será o mesmo paralelo do objeto com o regulador para uma estereotipia. Por que a gente tem que esconder essa estereotipia? Eu vejo muitos pais sofrendo porque tem vergonha das estereotipias que o filho faz. Tem muitos pais que não assumem isso, não tem vergonha. E quanto mais a pessoa é da área, se é da saúde, da educação, mais vergonha tem, eu já saquei. Sabe, tem gente que não. Faz parte daquela pessoa. Ela não é menos importante por isso, ela não é menos inteligente por isso, ela não é... E se fosse, não é um problema. Ela é quem ela é. Aquilo faz parte da autorregulação, assim como o objeto autístico. Por isso esse paralelo. Mas ainda existe uma necessidade muito grande das pessoas de controlar... De não aceitar o diferente. A estereotipia. De não aceitar o ele diferente. Diminuiu a estereotipia. Ele aumentou a estereotipia, como se fosse um sinal de piora ou melhora. Eu vou dizer uma coisa. Quando eu comecei a estudar sobre autismo, que eu estava investigando a minha condição, né? Estava nesse caminho de diagnóstico, uma das coisas que logo que eu li, eu falei, isso eu não tenho é estereotipia.
E na época, com um certo orgulho. Ah, esse aí eu não tenho. Ufa. Passei nessa daí. Passei de banda, assim, né? E... Não, eu tô sendo franco. Não fico fazendo... criando historinha pra ficar bonito no podcast. É o que é. E conforme eu fui estudando, eu falei, pera um pouco. Quando eu tive meu diagnóstico, eu falei, pera lá. Mas se eu sou autista, onde que tá a minha estereotipia? Ela tem que estar em algum lugar. E aí, foi daquele ufa, eu me deprimi. Falei, quantas camadas jogaram em cima de mim? E aí, eu fui resgatar, e aí eu comecei um trabalho de mim para mim mesmo, de resgatar a minha estereotipia. Eu preciso, isso faz parte de mim. Onde que isso foi parar? Então hoje eu balanço, eu mexo os dedos. Quando eu tô mais nervoso assim, eu pego e mexo os dedos, fico balançando assim os dedos, é uma coisa que me acalma muito. E é uma coisa que aos poucos eu consigo. E cada vez mais tem sido natural. De às vezes eu estar na academia pensando em que exercício eu vou fazer, e aí para eu me acalmar eu balanço os dedos assim, eu mexo os dedos para conseguir. Então aos poucos eu estou retomando, porque eu falo, é o meu eu nuclear. Você viu que veio instintivo uma hora que... Foi uma coisa de buscar, porque aí eu via as pessoas falando, outros autistas, sobre estereotipia, eu falava, cara, isso é legal, né? Alivia. Assim, alivia, né? Uma moça descreve como sentindo a energia saindo pela mão, né? A energia acumulada lá. Esqueci o nome do documentário, é um documentário fantástico sobre autismo nacional. Eu já ouvi isso daí, eu já ouvi falando sobre isso daí, eu também não tô lembrando. Que é como se estivesse extravasando pelos jogando poros. Aquela energia que está concentrada, a hora que você se chacoalha, já joga isso para longe. Enfim, então assim, o objeto autístico, a estereotipia, quer dizer, eu acho que ao contrário de você reprimir, você tem que abraçar. Então, a pessoa autista não tem que pensar em esconder, ela tem que viver isso. Eu vivo meus objetos autísticos com amor, eu uso para o meu bem. Se eu tenho consciência de que eu tenho essa necessidade, eu vou usar isso a meu favor. Então, eu acho assim, o caminho da inclusão é aceitar o diferente. Eu tenho que aceitar e respeitar. Exato. Se o autista quer usar uma roupa larga, evidentemente fora de tamanho para ele, cara, ok, tá bom, você pediu para eu usar a mesma roupa? Não. Então, bicho, se ele quer usar daquele jeito, sabe? Eu tô falando sério. Sim, e as pessoas falam assim, às vezes, na inclusão, a criança tem que aprender, ela tem que evoluir, tá? Inclusão, todo mundo tem que aprender a evoluir. Aprender, inclusive, a aceitar o que você tá falando. Exato, eu não corto a unha, minha mãe fica indignada. Ai, essa unha é enorme, que coisa nojenta, coisa horrorosa, que minhas irmãs querem vir cortar. Eu falo, viu, tira a mão daqui, eu não consigo cortar a unha, é muito angustiante pra mim. Então eu levo até o limite, às vezes dou uma lixadinha ali, e aí a hora que tá muito grande eu falo, vamos lá, tomo banho, que a unha fica mais molinha, e aí é aquele momento de cortar a unha. E depois eu passo uns 2 dias assim, sentindo minha mão horrorosa, assim, horrorosa no sentido de tocar, encostar nas coisas. Cara, as pessoas vão olhar. Pode olhar, você tá olhando pra minha unha, eu tô olhando pro lugar errado, né? Porque, tipo, né? Tá, assim, o que eu quero dizer assim, são comportamentos, Michele, que não machucam, não ofendem, não interferem, e as pessoas têm mania de querer consertar. Exatamente. De querer se meter. E isso é uma ideia que, na minha cabeça, isso é herdado do conceito de integração. É trazer a pessoa com deficiência, com qualquer alteração que foge do escopo padronizado para dentro de uma caixinha e dizer, vamos te consertar. E sem olhar a necessidade que o outro tem de mudar esse olhar sobre o outro, de aceitar, porque assim, aceitar a diferença da outra pessoa é um movimento interno que nem todo mundo está disposto a fazer. Então, se essa pessoa faz esse movimento, de fato, de se modificar para aceitar, isso é inclusão. Senão, não é inclusão. E tem um outro aspecto. Eu vejo quanto neurotípicos ficam incomodados com uma liberdade que é natural minha. Então, eu vejo que as pessoas se perturbam, por exemplo, com isso que eu falei, de não cortar a unha,
Eu falo, cara, se você gosta de cortar, corta. Eu não gosto. E as pessoas parecem que ficam incomodadas por eu me dar o direito de usar a unha um pouco grande. Sim. Entendeu? Não é uma coisa escandalosa, é do caixão, né? Pra quem não tá me vendo, mas eu digo... Eu nem tinha percebido. Olha. Não, é uma coisinha tipo uma francesinha, sabe? Mas é que pra mim já é um tamanho. A hora que eu começo a mexer no celular e eu ouvi o barulho da unha, aí já me incomoda, eu dou uma lixada e aí eu corto. Mas o que eu quero dizer é assim, às vezes as pessoas se incomodam e, você tá romantizando, não tô. Agora, se você não consegue usar a roupa que você gosta, se você não tem a liberdade de viver a vida do jeito que você acha que ela deve ser, aí o problema é seu, amigo. Exato. Porque pra mim, que sou autista, como eu já sou meio desconforme às regras sociais, eu tendo a fazer as coisas um pouco mais do meu jeito. Uhum. Entendeu? E aí as pessoas ficam meio perturbadas e aí quer me botar na caixinha. Exato. Outra coisa, é também uma coisa de controle. É também uma coisa de poder. Uhum. Você De entendeu? Opressão. É. Então essa coisa de querer que todo mundo esteja do mesmo jeito tem um Conformidade. quê opressivo. Tem. Tem que fazer isso, tem que ficar assim, tem que ficar do jeito... É só ver qualquer tipo de ritual, não estou falando religioso, estou falando sentido amplo. Sim. É uma forma de controle. É. Entre por aqui, saia por ali, fique de pé, ou sente, ou põe a roupa tal, põe a roupa qual. Eu acho lindo, você vai ser madrinha, mas você tem que usar um vestido verde oliva do Tom Pantone número tal. Aí você fala, bicho, deixa eu ser feliz, é para ser uma coisa legal. É. Eu me lembro que uma vez eu fui padrinho de uma das minhas irmãs e tinha que ser meio fraco. Eu falei, nós estamos em Santos, sua louca! Isso aqui é quente feito demônio! Aí foi todo mundo com roupa alugada, porque obviamente é uma roupa que ninguém tem. Então eu falei, tá bom, vai, vamos lá, faz parte. Mas assim, eu falo, pra mim, autista é coisa de neurotípico isso aí, querer, sabe assim, dizer vai ser a roupa tal. Não tô criticando minha irmã, coitada. Não, padronização, a questão de padronização. É tão natural isso pro neurotípico que eles querem fazer isso com a gente. Fala, bicho, aqui não, aqui é autista, mano. Aqui é autista. Aqui é autista, mano. Aqui nós faz o que a gente quer. Entendeu? A gente quer. E eu falei aquela hora no outro episódio, o negócio da batatinha, porque é uma coisa tão linda pra mim, sabe? Assim, aquele momento de vamos fazer chuva de batatinha hoje? Vamos fazer chuva de batatinha. Entendeu? Tipo, é isso que é gostoso. É isso que eu falo que é gostoso ser autista. Nessa flexibilidade. De poder assim, ser o que é. E isso cai um pouco na questão de conflito com a educação tradicional. Porque a educação tradicional, ela quer controlar a criança. Né? Tudo tem que ser controlado. Fala tanto não pra coisa que nem precisa falar não. Mas é só pra mostrar que manda. E aí, pro autista, isso se perpetua, né? Porque o autista, ele sai do conforme. Não, vamos controlar esse autista. Tem que controlar. Mas quem falou que tem que controlar? Até que ponto tem que controlar? É lógico que a gente não tá deixando que ele vai arrancar roupa no meio da rua, que ele vai bater nas pessoas, que ele vai comer a comida do prato do outro. Tem algumas regras que a gente vai cobrar, mas a gente vai trabalhar isso no desenvolvimento. Que a gente pode ensinar, tipo, nada que estrague, nada que machuque os outros. Eu tinha essa regra. Que invada o espaço do outro. Que invada o espaço do outro. Agora o resto... vale tudo. Exato. Acabou, bicho. Eu vivi isso. As pessoas ficavam incomodadas, que, por exemplo, quando minhas filhas tinham aquela fase de fantasia, a roupa que elas estavam, se elas queriam sair na rua, eu deixava. As pessoas, ai, que absurdo. Eu falo, não é absurdo coisa nenhuma, meu filho. Você não paga minhas contas. Se a menina tá vivendo esse momento, e não tô falando de criança autista, nada disso. É neurotípica. Mas tá na fase, vai ser feliz. Quer ir com a boneca, que a gente tá falando do objeto autístico, né? Quer dizer, se aquilo faz sentido pra você naquele momento, eu me lembro que isso... várias das minhas filhas, né? Aquela fase das tiaras. Aí uma delas, uma vez, encanou com uma tiara de orelha de Mickey. E pra todo lugar que ela ia com aquela tiara. Aí depois a mais velha olhava as fotos, pai, como que você deixava? Eu falava, filha, pra você aquilo tava bom, você tava feliz, olha teu sorriso na foto. Aquela orelhona gigante. E nem era da Disney, era porque nunca tinha ido, era uma coisa paralela. Aí sei como que apareceu aquela. Aí também teve uma época, e a outra caçula, que era
Ela um dia andando no mercado viu uma tiara de chifre de unicórnio, era um chifre dourado. Michele, quanto tempo ela usou aquilo para tudo? Todo lugar ela ia com a tal tiara, com aquele chifre. A Nanda era uma galocha. Gente, não ofende ninguém, Não. deixa ser feliz, Exato. deixa viver isso está sendo regulador. Eu não sei quais são os caminhos da mente daquela criança. Eu não sei que processos mentais ela está passando naquele momento, não sei que angústias ela está vivendo, porque a gente não sabe. Se naquele momento aquilo está fazendo sentido para a pessoa, se naquele momento aquilo está sendo confortante, por que não? Pra que tirar, né? Para que tirar? E as Por pessoas que confundem desenvolvimento com rigidez. Por exemplo, a criança autista, ela tem o desenvolvimento que é peculiar do caminho que ela vai percorrer. Exato, é o caminho. É um caminho. Ela não Michele, precisa ir na nos rodovia dos lugares. Bandeirantes. Ela vai pegar um atalho diferente, ela vai passar por um quebra-mola a mais, ela vai ter que usar um pneu diferente. Tá tudo bem, ela vai chegar onde a gente quer que ela chegue. Então, assim, desenvolver não quer dizer doutrinar, obrigar, Não é linear. enrijecer. Exato, não é linear. Hoje, eu até fiz um vídeo falando sobre isso na internet, né, postei hoje no Instagram, de uma criança que eu tava atendendo. Ela chegou e ela queria... eu chamei ela para ler um livro, que eu tinha preparado uma atividade. Ela deitou ali no chão e pôs as pernas para cima, me ignorou, não quis saber. Em vez de eu falar, não, pré-requisito para aprendizagem é sentar, olhar, contato visual, reciprocidade, fazer compartilhamento de... Eu falei, vou lá onde ela tá. E aí eu respeitei o momento dela, fui lá, deitei do lado dela, pus as minhas perninhas pra cima e a gente fez toda a atividade deitada. E tá tudo bem, ela desenvolveu o aprendizado de linguagem da mesma forma, não foi quadrado sentado na mesa. Então não foi para inglês ver, foi para aquilo que ela precisava. Então se alguém olha de fora e fala, mas o que é essa louca que tá deitada no chão, com a perna pra cima com a criança? Era a necessidade dele e funcionou. Então, que a gente possa tentar olhar para o autismo sem tentar consertar o tempo todo, sem tirar o objeto sem de criar conforto, padrão. sem impor coisas para eles. Nós queremos que eles se desenvolvam, assim como todas as crianças, todos os seres humanos, mas não é no nosso querer, no nosso ritmo, é no respeito das necessidades, né? E eu preciso fazer uma ressalva que para mim é importante, de que isso tudo que eu tô falando foi um aprendizado dificílimo para mim. Por quê? Porque eu sou autista. E autista gosta de quê? De regra, de coisa Lógica. sempre igual, sempre lógica. E um dia com a terapeuta da minha filha, ela falou, porque eu tava nervoso, porque ela não parava para fazer a lição, ela não ficava quieta. E aí a terapeuta falou, mas se é o jeito dela, se ela precisa fazer um pouquinho, levantar, dar uma volta, voltar, fazer mais um pouco, é o jeito dela estudar. E aí essa pessoa amantíssima criou uma caixinha nova na minha cabeça. Plim. Porque a gente, autista, funciona com caixinha, eu tenho que parametrizar tudo. Então, eu falei, realmente. E assim, anos de esforço, porque senão eu acho que tem que ser exatamente daquele. Então, quando eu falo sentindo a dor de quem acha que as coisas, quem se angustia que a coisa tem que ser daquele jeito, porque algum livro, algum terapeuta, algum cara do Instagram, algum famosão lá, falou que se não aprender 5 palavras por dia, o autista foi para trás, já não existe mais. Então eu falo, gente, não existe isso. Eu cresci sem diagnóstico, até os 49 anos. E tô aqui. Então, esse papo de tem que ser aqui, daqui 5 anos pode vir uma teoria nova, falar outra coisa, então calma. Exato, ciência é viva, tudo é vivo, o aprendizado é vivo, a educação está se transformando. Respira fundo e volto naquele 2 episódios para trás. Conexão, contato. Vive o hoje, curte teu filho, sabe? Curte seu filho, aproveita esse momento, vai crescer. E você tá angustiado em 48 horas de terapia semanais, 40 horas de terapia semanais. Pra mudar um cérebro, moldar um cérebro. Sabe, calma, cara, curte, vai crescer, passa tão rápido. A gente é uns bichos esquisitos, mas a gente é legal pra caramba. Se você souber olhar, autista é muito... Souber se conectar. Autista é muito divertido, cara. Eu fiz uns meses atrás com um amigo meu lá, vamos fazer um Star Wars Day.
Vamos assistir, fazer maratona dos filmes. Sentamos, assistir os 3 filmes, os 3 primeiros, né? Eu pus minha roupa de Jedi e nós sentamos e eu pausava o filme para comentar e foi uma tarde deliciosa. Então, se você se conectar, se você for ali, eu sempre falo, hiperfoco é um recurso, curte. Pensa no momento gostoso que você está passando com o teu filho, em vez de estar preocupado com a poda neural que você nem sabia que existia. Exato. Você nem sabe que isso existe, você nem entende o que é isso e está querendo preocupado com a tal da poda neural do teu filho. E quanto mais você enrijece e padroniza essa criança, mais ela vai ter comportamentos desafiadores. Não desafiadores para te desafiar, mas desafiadores para ela. Porque você fica mais angustiado. Sim, você tá fazendo ela sofrer, nível de cortisol lá em cima por causa de um estresse crônico, né? Totalmente desregulado, sistema de alerta totalmente o tempo todo ligado. Michele, que o meio é extremamente agressivo para o autista. Pois é. Então, nós, autistas, já vivemos um nível de estresse muito alto. Cheiro, essa época, por exemplo, atualmente aqui, quando a gente tá gravando, tá muito calor. Então, esse calor já é estressante. Já me perturba, já me incomoda. O fato de eu sentir minha pele pegando, eu sentir os odores do meu corpo, mesmo que eu esteja limpinho. Talvez ninguém tá sentindo, mas eu sou autista, meu olfato é mais acentuado. Então, tudo isso é desorganizador. É sobrecarga. Então, cara, tira um pouco o pé. Exato. Sabe? Tem um pouco de compaixão por esse ser humano. Eu escuto muito isso. Meu filho tá fazendo tantas horas, mas ele tá muito agressivo. Eu falo, gente, não tá agressivo de graça. Vai você fazer Vai 40 você, horas por semana. Vai lá. Vai lá, faz você primeiro. Vai na frente, mãe. Faz na frente pra ir pra eu ver Exato. como é que é. Boa ideia. Vou começar a falar isso. Eu, né? Autista já é assim, esse jeitinho delicado. Gente, nosso episódio não tem fim, porque a nossa conversa não tem fim. A gente desliga, mas continua conversando, porque a gente vai ter mais ideias pro próximo episódio. Acompanhe o nosso diálogo e vem com a gente no Mentes Divergentes. E esse foi mais um episódio do podcast Mentes Divergentes. Eu sou Michele Basso, com Zizo Porto e técnica de Paulo Amaral.